Atlético de Madrid Clube Espanhol de Futebol. O Clube Atlético de Madrid foi fundado a 30 de abril de 1903 por um grupo de jovens bascos e madrilenhos. De início, o clube chamava-se Athletic, tal como o Athletic de Bilbao, do País Basco, do qual era uma filial. Nessa época, o equipamento da formação espanhola era azul, mas em 1911 mudou para o tradicional vermelho e branco em riscas verticais, que valeu a alcunha de colchoneiros. As cores do equipamento eram parecidas com as de uma marca de colchões muito popular na altura. Nos anos 30, o Clube de Madrid viveu uma grave crise econômica, que só foi resolvida em 1939 através da fusão com uma equipa de Salamanca ligada ao Ministério da Aviação, daí resultando a denominação Atlético Aviación. Nesta altura, devido ao ferver nacionalista em Espanha, a designação Athletic foi definitivamente alterada para Atlético. O Atlético Aviación ganhou os campeonatos de 1939, 40 e 1940, 41. A 14 de janeiro de 1947 volta a denominar-se Atlético de Madrid, depois do Ministério da Aviação se ter afastado do clube por entender que ele já estava numa situação financeira estável. Passaram-se assim alguns anos até o Atlético de Madrid se tornar um dos clubes mais fortes de Espanha, e só na temporada de 1949-50 a equipa de futebol conquistou o campeonato nacional. Dirigida por Heleno Herrera, repetiu o feito logo na temporada seguinte, mas depois entrou numa fase de declínio. Só reconquistou a glória em 1959-60, quando formou a chamada Equipa Maravilha, onde alinhava Mendoza, um português de Angola naturalizado espanhol. Apesar de apresentar um bom futebol, não conseguia ganhar títulos, queixando-se de haver uma proteção ao Real Madrid. Em 1962 amenizou a situação ao conquistar a Taça das Taças, uma importante competição europeia de clubes, tendo batido na final os italianos da Fiorentina por 3-0. Só que, mesmo assim, voltou a entrar numa crise profunda a nível desportivo e financeiro. A salvação apareceu em 1964, quando Vicente Calderón assumiu a presidência do clube. Este dirigente, o mais considerado na história do clube, garantiu a conclusão do novo estádio de Manzanares, inaugurado em 1966, ano em que o Atlético de Madrid voltou a vencer o campeonato. O Atlético Madrid entrou num período de grande fulgor, que valeu a conquista de 3 campeonatos e 2 taças de Espanha durante a década de 70. Em 1974 chegou à final da Taça dos Campeões Europeus com os alemães do Bayern de Munique, mas depois de um empate no primeiro jogo perdeu por 4-0 na partida de desempate. Tendo ainda ganho a Taça Intercontinental em 1975 e um campeonato em 1976, 1977, o Clube de Madrid entrou num longo período negro, que durou praticamente 2 décadas. No entanto, foi durante esse período que brilhou o jogador português Paulo Futre, contratado em 1987 pelo polêmico presidente Jesus Gil e Gil, eleito nesse mesmo ano. Futre, por muitos considerado o melhor jogador de todos os tempos do Atlético de Madrid, ajudou a equipa a ganhar a Taça de Espanha de 1990, 1991 e a de 1991, 1992. O Atlético de Madrid regressou aos tempos de glória em 1995, 1996, época em venceu o campeonato e a Taça de Espanha. No entanto, em 2000 viveu a pior fase do seu historial ao descer à segunda Liga Espanhola, no ano em que Gil e Gil se viu envolvido numa série de escândalos financeiros. Só após 2 anos na segunda Liga o Atlético de Madrid conseguiu recuperar o lugar na divisão principal. Neste período alinharam no Clube de Madrid os jogadores portugueses Hugo Leal e Dani